Muito bom dia! Com live feita de outra cidade. Tô aqui no hotel hoje e nessa sexta-feira é feriado, 15 de abril. A gente vai falar sobre reprodução assistida e o nosso sonho de ter filhos. E para esse assunto muito bom, a gente vai... Bom dia, bom dia. Só queria saber se vocês estão me ouvindo, por favor. Meu fone não quer me ajudar hoje, então vamos sem fone mesmo. Vou pegar o outro. Me fala aí se vocês estão me ouvindo. A gente vai conversar hoje com o Bruno Corauci, planejador financeiro. Bom dia, Bruno. Você já tá aí? Ai, Bruno, olha só. Tinha planejado fazer a live num lugar, mas eu tive que sair desse lugar. Então vamos fazendo assim. Quem sabe faz ao vivo e a gente vai fazer ao vivo agora. Então, o Bruno Corauci, ele é planejador de vida e financeiro. Quando a gente fala no sonho de ter filhos, a gente fica com essa preocupação sobre quais os procedimentos nós precisamos fazer, quais exames a gente precisa fazer. Nem sempre a gente vai ter a cobertura do nosso plano de saúde. E quando você tem um diagnóstico de infertilidade, né, muitas coisas começam a pesar, porque o seu sonho de ser mãe, seu sonho de ser pai, ele tá por um triz. Então você precisa consultar outras pessoas, investigar o que está acontecendo, e tudo isso requer um custo. Só que o seu presente, né, para seguir todos os seus planejamentos é o seu filho. E aí, como será que a gente pode se planejar para tudo isso acontecer? Peraí. Agora eu posso chamar o Bruno. E aí o Bruno vai me ajudar a falar um pouquinho sobre isso, sobre esse planejamento. Bruno, vou te chamar. Você pode pedir para participar, por gentileza? Que aí a gente já te adiciona aqui na nossa telinha. Muito obrigada. Sim, entrar ao vivo. Oi, bom dia! Bom dia! Agora sim eu consegui resolver o meu probleminha aqui, ó. Bom dia, Oh, Renata. Bom dia, pessoal. muito bom dia. Obrigada por ter topado fazer essa live num feriado, às 8 horas da manhã, porque tem muita gente que usa o feriado para descansar, para, sei lá, né, colocar suas coisas em dia. Então, te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade dessa sexta. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de levar a mensagem, né? Acho que nosso propósito não tem dia, não tem hora. A gente está sempre preparado para levar essa mensagem sempre que possível, né? Exatamente. E você foi uma pessoa que me trouxe várias mensagens, né? Então eu sou muito grata de poder estar aqui com você e dividir um pouquinho, né, do seu conhecimento e das coisas que você me ajudou para com o pessoal, né, para vocês todos. E uma vez a gente estava conversando numa das nossas consultorias, e aí o Bruno me falou, né, sobre isso, sobre o que te motiva, o que você quer, né, quais são os seus sonhos. Tem uma parte que a gente define os sonhos. E essa parte ele me disse que a maioria das pessoas que travavam, né, e aí eu falei, não, acho que eu tenho meus sonhos definidos. Aham, não tenho. Não é? Conta É, pra mim, Bruno, o que você vê da maioria das pessoas que você atende ou das outras atividades que você faz quando a gente fala de sonhos? Como que a pessoa decide qual é o sonho dela?
Como que ela se comporta para chegar até esse sonho? Renata, a gente, desde pequeno, né, nós acabamos sendo podados com relação a sonhos, né? Ali no começo da nossa infância, muitas vezes, quando nós vemos a criança falar sobre o que ela quer ser na vida, a gente ri, a gente acha engraçado, né? Mas conforme isso vai passando e a criança ela continua trazendo esses sonhos, muitas vezes a criança ela traz coisas grandes, principalmente pensando no período em que ela está, né? Ah, eu quero ser um piloto de avião, eu quero ser, Um vai trazendo astronauta. um astronauta. Aquilo que era engraçado ali no começo, que a gente dava risada, depois a gente começa a podar, mesmo que inconscientemente, né? Isso não é pra gente. Nossa família não nasceu para isso. Nós não temos condições financeiras para que isso Para ir. aconteça, né? Então, assim, nós percebemos, né? Eu percebo no trabalho com os clientes essa limitação ao sonhar. Ainda ontem eu tive uma reunião comercial e Hum, novamente eu fiz aquele exercício da lâmpada mágica. sim, Não sei se você lembra. lembro. Eu falo, ó, agora você tem uma lâmpada mágica, o gênio saiu, e você tem direito a 3 pedidos. Você pode pedir o que você quiser para sua vida. E é engraçado, por exemplo, ontem mesmo, essa pessoa, ela trouxe, ela falou, eu gostaria de ter uma clínica para atender as pessoas. Eu falei, tá bom, uma clínica, tá bom, mas como é que é essa clínica? Ah, uma clínica escola para atender. Ah, tá bom. Ah, eu queria ter condições financeiras para ter uma vida tranquila, uma estabilidade financeira. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Tudo certo? Todo mundo ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Fiquei sozinha. Bom dia, bom dia. Agora sim? Entrou. Peraí, peraí. Obrigada, Léo. Vamos esperar o Bruno entrar de novo e aí a gente continua. Mas ele estava falando desse exercício, né? Da lâmpada mágica do gênio, em que a gente tem, em que se você tivesse essa possibilidade de escolher 3 pedidos para serem realizados agora, o que que você faria? Eu acredito. Aí, vem, vem, vem. Só pedir de novo, Bruno. E aí ele estava explicando sobre 2 exemplos da pessoa que ele atendeu, né? Que o primeiro exemplo, ela queria ter uma clínica escola. Aí ele falou, mas como é essa clínica? Onde é essa clínica, né? E aí quando a gente pensa no nosso sonho, você tem detalhadamente, né, o que que é o seu sonho? Você sabe exatamente o que que você quer? Agora ele vai participar de novo, pronto. Aí, chegamos. Voltei, desculpa. O telefone desligou sozinho aqui, não sei o que aconteceu. Ô Bruno, olha, lembra que eu te falei? Fazer coisas eletrônicas comigo é muito divertido, porque são várias emoções. A frequência do Léo tá alta. O Léo entrou na O live e Léo saiu. entrou. Apagou meu telefone, que desligou literalmente o telefone. Mas tudo Não, bem. Ele me ajudou aqui falando que tava dando pra ouvir. então, eu estava trazendo esse exemplo, né? Então, a pessoa ela falou, gostaria de ter uma clínica escola aqui e tal, para atender. E estabilidade financeira. E não conseguiu fazer nem o terceiro desejo, no terceiro pedido, ele ficou só em 2. Eu falei, tá bom, eu vou mudar a pergunta agora para você.
como seria você ter uma rede de clínica escola, sei lá, com 50 filiais espalhadas pelo Brasil? Aí ele, opa, peraí. Falei, Como como é que assim? é isso para você? Falei, nossa, eu gostaria demais. Falei, então, por que você não fez esse pedido na hora que você teve a oportunidade? Por que você pediu só uma pequena e simples clínica aqui para atender? Entendeu? Falei, É, isso como é muito seria para sério. você? Falei, como seria para você ter 1 bilhão na conta? Nossa, seria bom demais. Falei, então, por que você pediu só estabilidade financeira? Por que você pediu para ter pouquinho? Por que você não pediu para ter muito? E é justamente essa questão, né? Nós ficamos limitados nos nossos objetivos e sonhos pela condição financeira que nós temos hoje. Sim. Então, essa nossa conexão com o dinheiro, ela nos trava, né? E a gente acaba, muitas vezes, pensando pequeno por causa disso. E porque muitas vezes o nosso sonho não vai ser realizado, né, de maneira financeira. Eu uso muito esses exemplos assim de, vamos manifestar tal coisa. Eu quero, deixa eu ver algo que aconteceu comigo. Por exemplo, eu tinha colocado lá na minha listinha que eu queria fazer uma viagem internacional. Lembra? Eu, a Roberta, que Sim. tá aqui. E a gente falou: Nossa, já pensou, amiga? Que legal, uma viagem internacional para um lugar aqui perto, nós duas e tal. Uma amiga nossa nos presenteou com uma viagem internacional. E assim, foi muito rápido, tipo, muito, tipo, veio. Eu não tinha dinheiro para fazer isso, para desprender para este objetivo naquele momento. Mas se você sonha, a possibilidade de acontecer é muito maior, né? Sim, é aquilo que a gente fala bastante, né? Primeiro tem que fazer sentido aqui, tem que destravar aqui, porque Sim, o nosso cérebro ele não separa o real do irreal. E a gente sim, consegue ver isso muito claramente, esses vídeos que a gente vê nas redes sociais das pessoas utilizando os óculos de realidade virtual, né? sim. As pessoas se jogando na parede, se jogando no chão, porque elas estão visualizando algo e mesmo sabendo que é algo virtual, elas reagem como se fosse real. Então, quando nós trazemos os nossos sonhos com toda essa potência na visualização, a gente consegue realmente enxergar a coisa acontecendo, o Uhum. cérebro nos coloca em movimento para encontrar as oportunidades e fazer aquilo acontecer, né? Sim, e como as pessoas às vezes se limitam, né, para tudo isso. Como você falou, lá é quando a gente é pequeno, quando a gente é criança. Às vezes o pai fala: a gente não tem dinheiro para fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. Ou como você falou, a nossa família, ninguém da nossa família fez tal coisa. Mas às vezes essa poda é, como fala, velada. Então a criança fala alguma coisa, ou tipo, o jovem fala: eu quero fazer tal coisa, e aí o que que acontece? A pessoa não dá bola, desmerece, dá aquele sorrisinho de lado. Isso já vai desencorajando a gente, né, a realizar os nossos sonhos. É isso mesmo, nós somos bastante podados aí enquanto pequenos, e a gente vai desacreditando de tudo isso, né? Nós vamos desacreditando da nossa capacidade, da nossa criatividade, inclusive da, Exatamente. inclusive da capacidade de fazer dinheiro, né? Sim, nossa, isso é muito importante. Mas vamos voltar para a história do sonho. Quando você decide, então, que o seu sonho, quando você está definindo, né, seu sonho, e aí você olha e fala assim: Poxa, o seu sonho é o meu sonho, o sonho do meu marido, da minha esposa, enfim, é ser mãe, é ter um filho, né? E aí tudo o que significa ter um filho, né? Então, às vezes você quer ter um filho porque tá todo mundo tendo ao seu redor. Você quer ter um filho porque você sente que é um chamado, que você quer deixar um legado para sua família. Ou você quer ter um filho porque você se sente sozinho, né? Então, essas são questões muito importantes para definir, né? Sim, sim. Eu acho que todo esse aspecto é importante sempre a gente analisar, né? O que vem por detrás, porque muitas vezes, Renata, até
algumas pessoas elas abrem mão desse sonho ligado à questão financeira, Sim. Porque sempre entendeu? fala, né? Eu não tenho o suficiente agora, então eu vou trabalhar mais um pouquinho. Eu preciso de tanto, né, de dinheiro guardado para ter um filho, e aí vai trabalhar mais um pouco. E assim, se você é um homem, ok, se tudo bem para você ser pai mais velho. E para a mulher? Que a gente tem aqui, né, uma etiqueta com um deadline de, 42 anos, né? Eu vou colocar as mulheres que eu atendo. Então, você consegue estar com dificuldade de ter filhos com essa idade. Mas não. E aí, você vai deixar a vida passar, né? Como que vai ser isso? Vai limitar o seu sonho mais importante, que tem um prazo de validade, pela questão financeira? Aí muda a pergunta, né? Porque isso, com vários sonhos, acho que isso pesa principalmente com a questão do filho, porque isso, nossa, vai custar muito. E aí, muitas vezes a gente coloca os sonhos assim, quando eu tiver as condições financeiras, né? Eu vou Uhum, casar. Quando eu tiver as condições financeiras, eu vou ter filho. E, na verdade, aí a gente está colocando o dinheiro como um fim, né? E, na verdade, é o contrário. O dinheiro é um meio para servir a vida. Então, é exato. pensar como é que eu posso fazer a partir de agora para realizar esses sonhos. Porque aí nós vamos Sim, entender, né, que a maneira como a gente olha não é só um planejamento financeiro. Por isso que a gente fala um planejamento de vida e financeiro. Porque é as finanças. É o dinheiro com propósito. É um dinheiro com propósito de servir a vida. Qual vida? Aí entra a importância dos objetivos e sonhos. exatamente. Qual vida você quer ter? Como que você vai preencher lá na planilha lá do Bruno, que ele dá um buraquinho assim para cada coisa? E aí, assim, ó, como que você vai planejar lá? Você vai querer. Então tá, eu quero daqui 5 anos estar casada ou não. Eu quero ter já meu primeiro filho, ou eu quero ter 2 filhos em 5 anos. Se você já sabe da sua condição, que você precisa fazer um tratamento, como é que você vai conseguir realizar o sonho da reprodução assistida a partir da sua vida de hoje, né? E aí, quando você começa a olhar para onde você está e até aonde você quer chegar, que aí a gente traça o planejamento, não é mesmo? É isso aí. A gente pensa muito, às vezes, em planejamento assim: planejamento é algo para o futuro. E não é. Não. O planejamento é para o agora. O planejamento é para viver com qualidade de vida o hoje, né? Exato. E, junto com isso, a gente preparar ali um futuro que pode ser que venha para que a gente possa perpetuar, vamos dizer assim, essa qualidade de vida. Mas o planejamento financeiro, ele visa viver com qualidade de vida o hoje. Exatamente. Ó a Babi falando aí, ó. A Babi tem vários sonhos. Eu sei de alguns, não vou dar um spoiler, mas, mas é planejar o hoje mesmo. Então, assim, se você olha e fala assim, eu quero ter a minha família daqui 5 anos, mas você não se movimenta no hoje, vai passar, tipo, uma semana, vai passar um mês. Quando você vê, passou um ano, e aí você já tem 4 anos restantes e você não fez absolutamente nada. Então você precisa olhar para o agora para poder se planejar, começar a mudar seu comportamento para chegar lá no objetivo, não é, Bruno? Tipo, se eu não mudar meus comportamentos agora, que nem a gente está fazendo no nosso acompanhamento, se eu não tivesse mudado o comportamento do que eu consegui nesse mês e o mês passado, muita coisa ia ter ido por água abaixo, não é? Sim. A gente coloca assim, você trouxe, quando a pessoa ela já tem esse objetivo, né, o ser mãe é algo natural, né, para o ser humano. Então, às vezes, desde muito cedo, a pessoa já tem essa questão do ser mãe. Então, a partir do momento que ela começa a ter uma renda, ela já pode começar a se preparar para esse momento financeiramente, para que as coisas se tornem mais leves. Então, por exemplo, como você deu o exemplo, daqui 5 anos eu quero ser mãe. Então, dentro de um planejamento, na verdade, você já tem um filho de menos 5 anos. Isso considerando, Exato. isso considerando que o planejamento vai sair exatamente como a gente
espera, porque uma coisa é nós planejarmos, outra coisa é a vontade dele. Né? Que pode É, acontecer antes exatamente. dos 5 anos, como pode acontecer depois. Mas então, quando a gente traz a mulher, o casal, traz esse desejo para um planejamento, por exemplo, daqui 5 anos. Então, na verdade, você já tem um filho, uma filha de menos De cinco menos anos. 5 anos. Isso ele já entra no seu planejamento de hoje. Então, como é que eu Uhum. estruturo a minha vida para ter qualidade de vida no hoje, mas já contando que daqui a pouco eu tenho essa vivência, né? Essa nova família. Exato, trazendo para o mais concreto, por exemplo, se você tem um filho de menos 5 anos, significa que ele vai nascer em 5 anos. Se o seu sonho, você curte o parto humanizado, se você quer ter uma equipe particular, isso significa que você vai ter que arcar com o custo de um parto particular daqui 5 anos. E aí, né, Bruno, o que a gente faz? A gente já coloca esse numerinho estimado ali, né? Isso. Perfeito. Que assim, Renato, vamos só para trazer uma linha de raciocínio para as pessoas. Nós entendemos, eu falo nós da Você Finanças Pessoais, o Léo estava aí ao vivo também, o Léo que é o criador da empresa, né, da Você Finanças Pessoais, é meu planejador há 10 anos, hoje nós somos sócios na empresa, eu entrei de sócio dele. Nós acreditamos que existem basicamente 3 formas de nós gastarmos o dinheiro. Uma forma de nós gastarmos o dinheiro é com o momento presente. Então, com o supermercado, com o combustível, com a conta de água, de luz, de telefone, tudo que envolve uma habitação. Então, os gastos do presente são os gastos que nos dão qualidade de vida no hoje. Sim. Esse é um tipo de gasto que nós temos para usar o dinheiro. Outro tipo de gasto é o gasto com o passado, ou seja, eu gasto com coisas que me deram qualidade de vida em um momento anterior. Então, muitas vezes eu vou fazer uma viagem e eu não pago aquela viagem à vista ou eu não termino de pagar aquela viagem até o momento de eu fazer a viagem. Eu faço a viagem e pago ela em prestações, 10, 12 prestações, por exemplo, faço a viagem, curto a viagem, volto e continuo pagando por aquilo. A gente fala que isso são as dívidas, né? E isso se torna mais pesado quando eu não consigo arcar com esse compromisso financeiro. Então, assim, eu fui curtir a viagem, me ofereceu uma qualidade de vida, mas eu continuo depois tendo que pagar por aquilo. Será Exato. que eu estou no meu emocional, naquilo que eu vivi que foi muito bom na viagem, ou eu estou preso depois às prestações que vão cair lá no meu cartão de crédito ou os boletos? Que eu falo, puxa, mais uma prestação daquela viagem. E aí eu fico num emocional negativo em relação àquilo que eu já vivi, né? Sim. E E acha aí, que tá, tipo, super endividado, não sabe como, mas esqueceu de todos os louros que colheu lá atrás. isso. E esse a gente fala assim, é o câncer do planejamento financeiro, é o câncer das finanças. Se isso for identificado rapidamente e mudado, ótimo. Se não, isso vai prejudicando cada vez mais, não só as finanças, mas como a vida como um todo, né? E aí, o que a gente identifica? Quando eu tenho muitos pagamentos do passado para fazer, significa que eu estou dando passos muito maior do que eu poderia dar. Então, eu estou vivendo algo que a sociedade me diz que é importante viver. Normalmente, não estou vivendo aquilo que é de fato importante para mim, e aí eu dou passos maior do que a perna, né? E aí começa a bola de neve. E o terceiro tipo de gasto que nós temos é o gasto com o futuro, com coisas que nos darão qualidade de vida no futuro. Que aí é o que a gente diz, é o pagamento dos objetivos e sonhos. Tá? Que é Por isso que a muito, gente... que é muito Pode... importante, né? E às vezes, por exemplo, na minha cultura, na minha educação, eu não tive esse passo, né? De pensar em pagar algo para o futuro. Óbvio, quando você compra uma coisa na internet, né? Quando você faz uma encomenda, você paga e espera chegar na sua casa, né? Comprei um Sim. livro.
na livraria digital, passei meu cartão, lá estava escrito, prazo, 20 dias úteis. Você fica esperando aquilo. Isso, beleza, é mais corriqueiro. Mas e o parto do seu filho de menos 5 anos, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça esse passo. Aí é justamente entra essa questão do planejamento de vida. Quando eu tenho objetivos e sonhos, significa que eu estou olhando para a minha vida. E aí o ter filhos, a maneira como eu quero fazer o nascimento desse filho, tudo isso está dentro desse planejamento de vida. E aí, quando eu faço esse planejamento de vida, eu olho para as finanças para alicerçar essa vida que eu quero ter, que é justamente a vida que faz sentido, entende? Então, por exemplo, quando a gente olha para isso, se a gente tem essa clareza, eu vou, no momento de hoje, na hora de gastar dinheiro, eu vou olhar, mas espera aí, o que faz mais sentido para mim? Eu, de repente, fazer essa viagem hoje, que não cabe no meu orçamento e vai me apertar, ou eu direcionar esse dinheiro para aquilo que faz muito sentido para mim, que é todo esse processo de ter o filho e a maneira como vai ser esse nascimento. Ah, peraí, não, mais importante para mim é a questão do filho, a forma como vai ser esse nascimento. Então, eu priorizo o pagamento dos meus objetivos e sonhos, sem deixar de viver bem o hoje, entendeu? E Com elimino as qualidade de dívidas. vida. Uhum. E eliminar as dívidas, exatamente. E aí você vê que é um movimento nas 3 áreas, né? Nos 3 passos que você disse. Olhando para o hoje, para o agora, eliminando aquilo que você já trouxe do seu passado, né? No caso, a acumulação das parcelas, o acúmulo, desculpa, das parcelas, e já pensando no futuro. E bom dia, Ká! A Ká, Carla, a Ká bom também dia, fez o Camila. planejamento com o Bruno. A Clínica Dora surgiu ali, né? Tava ali numa das abinhas, não tava, Bruno? Foi junto no momento em que ela estava de cliente lá comigo. Exatamente. E assim, fazer esses 3 passos para mim foi bem importante também olhar. Porque quando uma pessoa se enxerga endividada, enxerga assim meio perdida, parece que a gente só tem que cortar, né, Bruno? Só cortar, 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 fazer todos os cortes. Ah, preciso economizar nisso, nisso, nisso e naquilo. E aí o Bruno me falou uma coisa muito legal sobre isso, né? Uma coisa assim, quando nós falamos, essa palavra planejamento, ela assusta, porque a pessoa fala, eu não vou fazer um planejamento porque a pessoa vai falar para eu cortar tudo que eu gosto de fazer. E não, é justamente assim, o planejador, ele vai te ajudar a enxergar, te dar clareza realmente o que é importante para você. E aí eu vou potencializar isso. Então, às vezes tem cliente que fala assim, não, para mim é importante comprar bolsa. Tá bom, vamos entender isso. E realmente é importante. Então, vamos preparar e organizar as finanças para que você possa continuar comprando bolsas, mas que isso não afete os seus objetivos e sonhos. Então, por exemplo, para mim é muito importante sair. Eu gosto de ir para restaurantes, eu gosto de viver essa experiência. Nós não vamos cortar as saídas dos restaurantes. Nós vamos olhar como é que eu posso continuar indo para os restaurantes, entendeu? Mas olhando também para os meus objetivos e sonhos. Então, se eu costumo ir para um restaurante, de repente, gastar R$ 200, como é que eu posso gastar 150 ou R$ 100 e viver da mesma forma essa experiência que faz sentido para mim, então me potencializa emocionalmente para viver as outras coisas da minha vida? E essa diferença de 50, de R$ 100, eu direciono para os meus objetivos e sonhos, eu direciono para o nascimento do meu filho, para todo esse processo, por exemplo, do acompanhamento para o nascimento de um filho. Mas aí é Exato. clareza. E aí, quando eu tenho essa clareza de que isso é importante na minha vida e eu quero que isso aconteça da melhor forma, sem afetar as minhas finanças, eu começo a olhar na minha vida o que eu estou fazendo que é importante, mas que de repente eu estou desperdiçando no sentido, eu estou gastando muito mais do que eu poderia gastar. Como é que eu ajusto assim? Como é que eu gasto menos para viver o que é importante para mim hoje, mas eu continuo tendo essa experiência que me impulsiona e ao mesmo tempo eu consigo direcionar para esse planejamento.
por exemplo, da Exatamente. reprodução assistida, né? Que você falou que é um processo que custa bastante, né? Nossa. Durante a semana eu fiz uma enquete perguntando qual a faixa de investimento as mulheres que responderam ali estava, né? Então, eu coloquei lá até R$ 5.000, de 5 a 10, de 10 a 20, de mais de 20. E a maioria das mulheres responderam mais de 20. Porque, para quem não sabe, um processo de reprodução assistida, se você já tem um diagnóstico, você vai gastar, além do papel da equipe, né? Então, você precisa pagar o médico, lá dentro da clínica já tem um embriologista, tem, enfim, as outras pessoas que auxiliam nesse processo. E você tem que usar também as medicações. E as medicações, que são para estimular os seus ovários a produzir folículos, que às vezes são para estimular ter mais espermatozoides ou um volume maior de espermatozoides, enfim. Quando você usa esses medicamentos são muito caros. E aí você soma, faz a somatória de tudo, e aí acontece esse valor de 20 mil para cima. Tem clínicas em Ribeirão que são mais caras, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu tô, que você pode gastar aí, seguramente, R$ 50.000 num processo de FIV, por exemplo. Então, o sonho de ser mãe, se você precisar de um desses procedimentos, vai ser muito decisivo, a não ser que você tenha, né, uma condição muito legal. E como eu falei para o Bruno e no começo da live, nós mulheres, nós temos essa janela de reprodução. A gente não pode passar muito desse tempo, né? Então, mesmo sem saber, Bruno, eu queria trazer isso para as mulheres. Mesmo sem saber como eu, não sei ainda se eu quero ser mãe. Eu tenho 33, vou fazer 34. Eu não sei se eu quero ser mãe, mas eu preciso estar preparada para isso. Eu preciso pensar que mesmo se não aconteceu, por exemplo, se não for da vontade do universo que eu seja mãe, depois eu redireciono essa verba, mas eu não posso chegar lá com 39, 40 anos e falar assim, eu quero fazer e não posso, né? Eu poderia ter saído menos, viajado menos, como você falou, direcionado uma parte, não é tudo, não é deixar de sair, não é deixar de viver o hoje, né? Mas Sim. direcionar uma partezinha para o seu sonho, né? Ou uma partezinha, por exemplo, para uma reserva, para cuidar de você, vai que, sei lá, tem algum troço, um piripaque, né? É importante que nesse processo dessa poupança, desse investimento, vamos dizer assim, essa preparação, o tempo é um aliado para isso. Então, quanto mais cedo eu começo, menos eu preciso investir mensalmente, né? Quanto mais próximo eu deixo para fazer isso, isso acaba pesando mais no orçamento, né? E é como Exato. você falou, poxa, se não acontecer, você tem uma reserva financeira para fazer outras coisas. Mas se Uhum. tudo vier a acontecer como você quer, como você deseja, e fazer todo o processo como você deseja, um parto humanizado, por exemplo, você tem ali toda a base financeira para te dar essa segurança, né? Para fazer o processo. E aí uma Exato. coisa muito comum, isso é cultural nosso, muitas vezes a gente recebe o dinheiro, gasta com o hoje, e se sobrar, a gente vai e E joga pro sonho. faz uma poupança, né? Mas, na Exato. verdade, quando a gente olha para a vida e começa a priorizar as coisas que nós temos de importância para nós mesmos, o que nós fazemos? Invertemos essa visão. Eu recebo, eu pago os meus objetivos e sonhos, e aquilo que sobrar, Sobrar. eu vivo melhor no hoje. Mas aí eu já garanti os meus objetivos e sonhos. Então É... é inverter o processo. E nisso a gente entra num ponto muito importante, que é aquela coisa do imediatismo, né? De você querer o negócio, o reforçador agora. Eu quero ter a sensação da satisfação agora, né? E é isso, a gente vive muito no prazer imediato, né? E, e é muito louco isso, Renato. Uma coisa que pega muito, a gente percebe com os clientes nas reuniões comerciais que nós mostramos, e essa questão de filho é muito forte. Por exemplo, a pessoa vai ter um filho, e o filho dela, hoje,
né, com a estrutura econômica que nós temos, que você falou lá atrás, puxa, eu não tive essa cultura de pagar os objetivos e sonhos. A nossa geração, vai ser muito raro você encontrar alguém que teve esse tipo de educação. Por quê? A geração dos nossos pais, ou toda a geração que foi economicamente ativa antes de 1994, dificilmente tinha essa visão de poupar dinheiro, porque era um momento hiperinflacionário, então não dava, isso não era uma realidade para aquela geração. Então você Sim. vai ver que nossos pais, avós, eles tinham muito investimento, por exemplo, em terras, terrenos, casas. Você ia no Imóveis, supermercado, né? você ia no supermercado de manhã e você voltava 2 horas depois, o preço das coisas já tinham mudado. Era uma loucura. Né? Você ia no supermercado, tinha uma pessoa responsável só para fazer remarcação de preço. Você pegava um produto lá, tinha 10, 15 etiquetas grudadas no produto, de tanta mudança de preço. Então era muito difícil essa questão de fazer uma poupança, fazer um investimento. Isso é uma realidade depois de 1994 que nós tivemos essa estabilidade financeira no país que permite nós olharmos dessa forma. E aí uma coisa que pega, assim, que o pessoal fica até desacreditado hoje, por exemplo, você está programando para ter um filho. O seu filho, ele só não vai ser multimilionário se você, como pai e mãe, não fizer o seu papel. Sim. Sim, porque hoje a gente vê assim, ó, é o que eu estou falando, o poder do tempo nos investimentos, por exemplo. Se a partir do momento que o seu filho nasceu, você fizer um investimento de R$ 100 para ele se torna milionário sem ele fazer nada, tá? Se você continuar ali aportando todos os meses R$ 100, por volta dos 39, 40 anos, ele se torna milionário. Sim. Eu tava Por falando isso volta... com a Roberta, ó. A Roberta tá gestante e a gente até colocou na internet pra saber quanto tempo precisava pra guardar na poupança. Não é na poupança, né? Na verdade, você vai É, pensar em outros investimentos. vai fazer em outros investimentos que aceleram, mas para R$ 100 por mês, em torno de 40 anos, vira 1 milhão. Aos 50 anos, a pessoa já está multimilionária. Ela vai ter ali seus 4, 5 milhões. Entendeu? E é isso que não entra na nossa cabeça. Observe que eu te falei assim, ó, se você começar com R$ 100 hoje, todos os meses, leva 40 anos para você se tornar milionário. Ou seja, para bater Um na sua milhão. conta 1 milhão, levou 40 anos. Só que depois, aos 45, você já tem 2 milhões. Então, o primeiro milhão levou 40 anos, o segundo levou 5. Exato. Porque Isso, você tem mais dinheiro, né? e essa bola de neve vai acelerando. E aí a gente mostra a planilha para a pessoa que, assim, se eu fizer esse movimento de R$ 100 todos os meses até os 50 anos de idade, depois parar e deixar aquele dinheiro lá se multiplicando, não mexer nele, aos 65 anos, 60, 65 anos, chuta quanto vira isso. Peraí, você tava falando de 40, 45 e 60. Passaram-se 20 anos, gente. Não sei, não faço ideia. Vai virar em torno de 25 milhões. Olha só. E 60 anos, 65 anos não é nada, viu, gente? Porque 65 anos tem gente começando faculdade, casando de novo, começando empreendimento. Estamos tudo jovem com 60 anos, né? Então, assim, a gente vê o poder que tem o dinheiro no tempo. Quanto mais cedo a gente começa, menos esforço a gente faz para que o dinheiro precise se multiplicar. Então, por exemplo, se eu for pensar ali na educação do filho, em todo o processo, eu já começar a fazer esse movimento, isso faz uma grande diferença numa estrutura de base financeira, por exemplo. Sim, com toda certeza. Faz super. E tipo, que conselho você daria para um casal que tá nessa idade de planejamento e descobre que vai precisar passar por acompanhamento, não necessariamente ainda uma FIV, mas assim, que já tá tentando faz mais de um ano, que se for, né, uma mulher com mais de 35 anos, então que ela esteja tentando há mais de um ano e que ela não conseguiu ser positivo. Dentro da medicina ocidental, quando isso acontece, você deve procurar uma ajuda. Se você tem menos de 35 anos e está tentando engravidar, não está usando nenhum método contraceptivo
e tá mais 2 anos tentando, você também precisa procurar ajuda, tá? Então imagina esse casal, essa mulher que já tentou por um tempo, não conseguiu, e esse homem, né, que às vezes tem algum tipo de problema também. E eles têm aí sua vidinha tranquila, né? Fazendo, sei lá, às vezes já tem uma parcela de uma casa, de um terreno, já poupa alguma coisa, mas vai começar a precisar frequentar um nutricionista, frequentar um acupunturista, vai precisar fazer exames que o plano não cobre, vai precisar tomar suplementos que às vezes são caros. Se for seguir a questão alimentar, vai precisar comprar mais orgânicos, mais alimentos de qualidade que custam mais caro. Qual seria, tipo assim, seu conselho base, assim, para esse tipo de casal? Do ponto de vista financeiro, se esse casal ainda não olha para o dinheiro, né, não olha com cuidado, e isso é muito comum, de perguntar, o dinheiro é importante? Ah, é importante. De 0 a 10, quanto que é importante? Ah, é 9, é 10. Tá, mas a maneira como eu cuido do dinheiro é Uhum. condizente com essa nota que eu dei? Muitas vezes não. É como acontece em outras áreas da nossa vida. A saúde é importante para você? É 10. Mas você cuida? Você tem uma boa alimentação? Você pratica exercício? Não. Então, peraí, não é coerente a nota que você está dando com o comportamento. Exato. Então, é começar a olhar para o dinheiro de uma forma que vai servir melhor essa vida. Então, assim, quando a gente olha para o orçamento, quando a gente faz ali esse trabalho de orçamento com os casais, nós vamos encontrar em torno de 20 a 30% de desperdício no orçamento. Uma porcentagem considerável, né? Considerável. E assim, isso não é claro, porque se eu não tenho isso num papel de forma a visualizar, o cérebro ele não consegue enxergar esses desperdícios. É muito difícil. É por isso que pessoas, por exemplo, que têm dificuldade financeira, têm dificuldade de fazer orçamento. Porque a hora que eu coloco no papel, eu preciso enfrentar uma realidade que é muito dura. Precisa Então, olhar para a ferida, né? sim, o primeiro passo é começar, se esse casal ainda não tem, a ter um orçamento, a ter clareza das despesas do casal. Né? A partir daí, vai ser possível identificar esses desperdícios. E aí, a partir dessa identificação dos desperdícios, eu melhoro a distribuição desse orçamento. Eu vou direcionar isso para aquilo que faz sentido para o casal hoje. Então, Exato. é justamente aquela questão que eu estava falando inicialmente. Poxa, nós vamos parar de sair com os amigos? Não. Mas, de repente, você vai mudar o jeito de fazer isso. De repente, se você vai para um bar e gasta 200, 300, mas se você fizer isso em casa e chamar os amigos, se você gasta 100, pronto, você tem a mesma experiência de um bate-papo, você vai gastar menos, mas você vai gastar menos não é só por causa do dinheiro de gastar menos, é porque você tem um propósito que é direcionar aquilo para algo que é de fato importante para o casal nesse momento, que é essa estruturação da formação da família. Então, Exato. esse é um primeiro passo, assim. E aí, um segundo passo é o alinhamento de objetivos e sonhos do casal enquanto família. Sim, esse passo é muito importante, você me falou. Quando a gente começa a fazer o planejamento, mas mora com uma outra pessoa, ou tem filhos, né? Já é uma família maior, você precisa conversar com todo mundo, senão uma ponta vai sair para um lado, outra ponta vai sair para o outro, né? Então é isso. Como é que, enquanto casal, nós podemos olhar para esse orçamento para ter os objetivos e sonhos do casal, e agora com esse filho, essa filha que vai chegar, né? E também como é que se mantém a individualidade dentro desse casal. Porque é preciso ter os objetivos e sonhos de cada indivíduo e que isso permaneça, porque isso é É importante para a importante. potencialização de cada um enquanto indivíduo, né? E o casal. Então, assim, uma coisa que nós trazemos muito e nós olhamos isso com muito cuidado quando os casais nos procuram é a questão de, assim, nós acreditamos que o dinheiro ele é um potencializador. O dinheiro ele não muda ninguém. Ele potencializa o que existe aqui dentro, enquanto indivíduo e enquanto casal. Se é um casal que
tá num momento delicado, é um casal que às vezes tem muita briga, alguma coisa assim, o dinheiro vai potencializar isso. Então, muitas Nossa, muito vezes, importante essa é, informação. então, muitas vezes, assim, com o casal, a gente faz ali esse bate-papo para entender e olha, puxa, existem essas arestas, é preciso ajustar essas arestas, porque senão eu potencializo o dinheiro vai potencializar essa condição. Então, assim, esse casal, quando olha para essa situação, meus bichanos aqui estão É pulando tão igual uns gatinho. doidos aqui. Eu tô vendo um negócio, eu falei assim, eu acho que eu vi alguma coisa esquisita. É Eu um tranquei os dois rabinho. aqui dentro do quarto comigo e estão virando do avesso aqui. E Ah, então, assim, esse alinhamento enquanto casal também ele é muito importante, porque o que que esse dinheiro ele vai potencializar no casal? Ele vai trazer mais união ou ele vai trazer mais desunião sim, para o casal? Tá? Então, sim, acho que esses são os três passos iniciais assim que são muito importantes. Então, é ter um orçamento para ter clareza da renda e ter clareza do orçamento, das despesas. Tá? A sim, partir daí, eu identifico os desperdícios e direciono melhor esse dinheiro para aquilo que é de fato importante para esse casal. sim, Conversar sobre os objetivos e sonhos, enquanto indivíduos e enquanto casal, né? sim. E olhar para a situação. O que que esse planejamento financeiro, o que que essa estruturação financeira vai potencializar no casal? É algo positivo ou negativo? Nossa, isso é muito importante, né, de você falar. Porque realmente, eu também acredito isso. A gente tem muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro que associa o dinheiro a coisas negativas, né? Então, quem tem dinheiro sei lá, charlatão, quem tem dinheiro vai abusar de outras pessoas, enfim. E fica associando isso, né, de uma forma negativa. Só que aí você entende que ele é uma moeda de troca. Ele vai te ajudar a chegar perto do seu sonho. Então, se você decidir ter filhos, ele que vai te ajudar a viver de uma maneira adequada, se cuidar de uma maneira adequada para chegar perto do seu sonho de ter filhos. Mas aí, quando o casal pensa, quanto de dinheiro eu posso juntar para poder fazer isso, né? Para poder ter o meu filho, ter o parto que eu quero e tudo mais. Quando põe no papel, olha e fala assim, nossa, mas é muito dinheiro. E aí começa a associar esse lado negativo. Ou então acha que a partir do momento que o casal conseguir levantar uma grana e ter aquele dinheiro, que vai gerar conflito entre eles, né? Então, às Sim, vezes, não tem conflitos, mas a crença de que grandes quantidades de dinheiro te traz problemas pode ser um problema, né? perfeito. Eu até tenho gravado uma série chamada Por Detrás do Dinheiro e que eu Uhum, trago justamente isso. As nossas vivências, principalmente do 0 aos 14 anos, e a relação que nós tivemos com o dinheiro lá, potencializa o nosso comportamento hoje frente às finanças. uhum, Então, a gente vê e às vezes a gente não consegue respeitar essa individualidade, porque o nosso cônjuge ele vem com uma história e que a gente não consegue enxergar isso. Então, muitas vezes não é que a pessoa ela não quer fazer diferente, ela até tenta, ela realmente faz um esforço, mas esse comportamento enraizado ele é tão forte que ele fica preso àquele padrão e é difícil exato. mudar isso. Entendeu? E E você fala, às vezes é difícil até enxergar isso, né? sim. Então, assim, já teve casos, Renata, que a gente percebe assim, tá, como é que é a vida do casal hoje? Aí você vai perceber que o casal só conversa sobre finanças, porque tá ali vivendo para pagar as contas, é tudo muito justo. Então, o papo do dia a dia é sobre finanças e nada mais. Então, se eu entro como um planejador, por exemplo, e vou resolver o problema financeiro, o que vai acontecer? Eu vou tirar algo que é hoje a conexão do casal, Que é o principal assunto. que é o principal assunto. Vai gerar um vácuo, vai criar um vazio. E aí é o que a gente pergunta, e aí, a partir de agora, o que vocês vão fazer com esse vazio? Se esse casal não se conectar com outras coisas, com novos objetivos e sonhos, com esse planejamento da nova família, e não se concentrar nisso,
esse vácuo, esse buraco, vai distanciar o casal. Então, nosso papel, por exemplo, como planejador, a gente fala, vai muito além das finanças. As finanças, ela é um detalhe para potencializar uma vida. Qual vida? A vida que cada um, enquanto indivíduo, enquanto casal, enquanto nova família, quer viver. Então, nosso papel, né, nesse trabalho é entender as individualidades e, entendendo as individualidades, a hora que o casal está junto, potencializar enquanto casal e fazer com que as finanças impulsione isso da melhor forma possível. Exato, exatamente. E assim, quando você fala, né, que às vezes é o único assunto, também é o calo do casal, né? Então, assim, as coisas podem estar tecnicamente bem, só que se acontecer um BO, se acontecer um perrengue, se mexer e desestruturar essa parte financeira, pode ser que o casal acabe entrando numa crise. E aí eu acho que a gente pode juntar lá atrás, né? Potencializa aquilo que está, às vezes, sob os panos do bom casal, da família tradicional brasileira, né? Então, assim, daquilo que você não tá vendo, o dinheiro, se estiver tudo bem, tá aqui, né? Tipo, tampadinho na coberta. Não tem dinheiro, apareceu a insatisfação, apareceu a incompreensão, apareceu aquela pessoa irritada que às vezes você não conheceu, né? Ó, eu vou te trazer um outro exemplo, perfeito isso, e que a gente fala muito. O dinheiro, ele traz preocupação na falta, isso é muito claro, né? Você acabou de dar exemplos, mas também traz preocupação no excesso. Sim. Assim, peraí, ter dinheiro causa preocupação? Oh. Causa. Ah, então, nós já tivemos clientes com renda muito alta, renda de 80 mil reais, tá? E que, assim, com reserva, uma ótima reserva financeira, então tinha uma renda mensal boa, tinha uma reserva financeira boa, e ainda assim a conversa do casal era finanças. Dinheiro. Mas em que sentido? De ir para um restaurante, por exemplo, e não ter paz para gastar 300 reais no restaurante. Nossa Senhora. Sendo que aqueles 300 reais na condição em que eles estavam, não faria diferença. Eles conseguiam gastar, sei lá, 300, 400 reais no restaurante numa boa. Só que, nesse momento em que eles estavam no restaurante, ao invés de curtir esse momento casal, a preocupação era ainda o que eles iam pedir, o quanto ia gastar para economizar por medo de faltar no futuro. Então você percebe que assim, que a questão não é só o dinheiro, a falta ou ter o dinheiro, mas é a relação que nós temos com o dinheiro. Então muitas vezes o casal, ele não tem o problema financeiro, por exemplo, em dívidas, presente, instalado, né? Mas tem lá uma renda, tem uma reserva e ainda assim existe uma preocupação emocional que não deixa aquele casal viver em paz. E aí o casal, mesmo tendo essa boa condição, acaba tendo discussões por divergência. Então, sei lá, vai nascer a criança, puxa, eu quero comprar uma roupa. Não, mas uma roupa assim é muito cara, compra essa aqui que é mais barata. E às vezes é por falta de clareza em relação ao dinheiro. E muitas vezes é isso, é o medo de faltar para um futuro. Então, se a pessoa, se o casal tem essa clareza em relação ao orçamento, ela consegue aproveitar muito melhor a vida hoje, enquanto indivíduos, enquanto casal, enquanto família, quando vem a chegada desse filho. Exato. E assim, imagina que você já chegou, né, nesse momento de ter o seu filho e tal. Vai implicar em outras coisas também. Escola, que escola você vai querer colocar, não só em termos financeiros, mas que tipo de escola? Você vai querer colocar numa escola de ensino tipo Waldorf, ou uma escola de ensino religioso, uma escola pública até certa idade, depois uma escola particular. Enfim, todas essas decisões precisam estar no planejamento, né? Além do dinheiro.
Então, vai ser uma escola pública, vai ser uma escola particular? Quanto vai custar essa escola? Quem vai ser o responsável por prover ali? Ou vocês vão juntar tudo? Enfim, cada casal vai descobrir o seu caminho das pedras, né? Sim, sim. É isso que é importante, é a vida de cada um, são as subjetividades, né? Cada Uhum. casal tem ali a sua importância. Tem casal que gosta de viajar, tem casal que não gosta, tem casal que prefere restaurante, sei lá, dentro da própria cidade. Tem casal que às vezes é casal esportista que prefere investir, por exemplo, nas bicicletas que a gente está vendo hoje, que é muito comum. Tem bicicleta que custa 40, 50 mil reais. Então, Isso é tipo assim, um impacto no orçamento, é uma FIV andando em cima de duas rodas. Bom dia, Natália. então é muito essa questão a subjetividade, né? Cada casal, cada indivíduo. Por isso que não existe uma regra, uma receita de bolo para todo mundo. É entender dentro de cada situação, dentro de cada mundo, o que é importante e como é que essa família ela quer estruturar essa vida. E aí dentro disso vai se fazendo os ajustes. Exato, lá no começo você falou isso, né? Falou que quando a gente tá vivendo, pagando a nossa vida que já foi, né? As parcelas das coisas que a gente já viveu, que a gente tá dando um passo maior do que a perna, né? E você seguir para um caminho para esse sonho sem conversar com seu parceiro ou com sua parceira também é dar um passo, às vezes maior do que a perna ou às vezes para o precipício, né? Então, ter esse diálogo vai ser muito, muito importante. E aí você, como planejador, quando chega neste momento da sua mentoria, da sua consultoria, quando você olha e percebe que o casal tá caminhando para lados diferentes, o que você faz? Conta pra mim. Ah, é, é, é por isso que, assim, dentro do trabalho, nós temos o trabalho com o casal e eu tenho o Uhum. trabalho com os indivíduos. Então, eu converso individualmente com cada um, vou entender a história de cada um, o que tem por detrás de todo o comportamento de hoje. Então, primeiro eu vou entender os indivíduos. Uhum. E aí eu vou entender o casal, porque quando esse casal tá junto, as informações elas chegam diferente. É, né? Então, entendo as individualidades. Aí depois, com o casal junto, quando o casal traz algo para ser discutido, eu consigo ter a visão das individualidades, o ponto de vista A, o ponto de vista B. E aí o meu papel enquanto planejador é ajudá-los a encontrar o ponto C, que é o ponto do casal. Adorei. Ponto C do casal. Entendeu? Aí é justamente isso. Achei o ponto C, então o que esse casal tem em comum para viver de objetivos e sonhos e o que essas individualidades têm para também viverem, porque essas individualidades elas não podem sair. Então, num orçamento, por exemplo, é muito importante que você tenha o orçamento familiar para a realização desses objetivos do C, do ponto C, mas também que seja mantido os objetivos e sonhos do A e do B. Sim. E aí, no orçamento, isso é muito importante, que o A tenha uma determinada porcentagem do orçamento e o B também tem uma determinada parte do orçamento para viverem as suas individualidades sem dar satisfação para o outro. Então, sei lá, Exato. se para mim eu gosto de cerveja gourmet, eu gosto de gastar com isso, eu vou ter uma parte do orçamento para eu viver a minha individualidade. E eu não vou dar satisfação disso para minha esposa. Se eu quiser ir lá e gastar R$ 300 por mês em cerveja gourmet, eu estou tirando da minha individualidade. Se ela quer comprar bolsa todos os meses com aquilo, ela vai lá e faz aquilo e não me deve satisfação. Só que quando eu tenho um desejo, ou a minha cônjuge ela tem um desejo, e esse desejo financeiramente não cabe no meu orçamento individual, e eu tenho que mexer no orçamento que está destinado ao plano familiar, isso só pode ser mexido numa conversa a dois. Um Olha, acordo. eu tenho esse desejo.
é possível agora tirar um pouco disso aqui do planejamento familiar para eu realizar esse meu desejo e daqui a pouco a gente repõe, ou esse desejo do casal que era para daqui 2 anos, a gente pula ele para 3 para eu poder realizar esse meu desejo hoje, que às vezes não é uma oportunidade única. Entendeu? Às vezes surge, sei lá, um treinamento que é muito importante para a minha profissão, só que não cabe no meu orçamento individual, vou ter que usar um pouco do familiar. Mas se os dois sentam e entendem que aquilo é importante, porque aquilo vai me impulsionar enquanto indivíduo e vai ser bom para a família e para o casal, e a gente consegue adiar aquele sonho do casal para 1 ano a mais, e tá tudo bem para os dois, ótimo. Ok. Isso segue em sincronia. O problema é, quando não tem essa clareza, e aí as pessoas começam a mexer no orçamento que impacta o objetivo do casal, mas para a realização de sonhos individuais. É aí que o bicho pega. Sim. É aí que mora o perigo. Entendeu? Porque, sei lá, vamos trazer esse exemplo que nós estamos aqui. Às vezes, a mulher ela está mais envolvida nisso, ela está mais preocupada com o tipo de parto, com os cuidados. E o homem, às vezes, ele não está, vamos dizer assim, tão conectado a isso. Ou O nem homem é consciente, mais, né? Assim, tipo, né? não sabe que precisa disso tudo. Sim. E aí o cara, sei lá, por algum motivo, tá? Vou dar exemplos qualquer aqui, mas que pode acontecer. Poxa, é importante para a mulher esse parto humanizado, a forma como a criança vai nascer, todo o cuidado, o processo que ela vai passar e tudo mais. E aí, de repente, o cara tem um clique, uma impulsividade de ir lá e trocar o carro, e essa troca do carro impacta no orçamento familiar, que vai impactar, por exemplo, No em parto todo esse humanizado. processo da reprodução assistida, do parto, enfim, do processo da vinda de um filho. Caramba, isso vai trazer, em um momento delicado, uma insatisfação para o casal, entendeu? Exatamente. Então, Exatamente. como é que é esse alinhamento? Então, antes de tomar decisões, poxa, se eu tomar essa decisão, impacta na família? Ah, impacta. Eu preciso tomar essa decisão agora? Será que esse carro, sei lá, ele é tão importante que ele vem agora? Não consigo abrir mão desse carro e pegar ele daqui 2 anos e priorizar esse momento? Exato, né? Tipo assim, qual é a linha de importância, né? Tipo, a lista, né, de importância. E aí, se a gente tá falando que o dinheiro é aliado do tempo, e que você precisa ter essa lista de prioridades, que você precisa entender isso, quando a gente fala do processo de se tornar uma nova família, de se tornar pai, a gente tem que lembrar desse deadline das mulheres. E aí, quando eu tô falando desse deadline, a gente tem que colocar aí uma idade, se você ainda não pensou nisso, uma idade segura, 37 anos, vamos falar assim. Segura, entre aspas, né? Porque você pode ter 33 e não ter uma reserva, então uma reserva ovariana, eu digo, não uma reserva financeira. Uhum. Então, então assim, precisa olhar para isso, para sua vida com maturidade. E isso que eu tô passando com o processo com o Bruno. Porque quando você se põe nesse lugar de olhar para os seus problemas, de fazer o seu planejamento, de enfrentar os seus medos, de pôr o dedo nas suas feridas, eu tenho que estar num papel de adulta. Eu tenho que estar num papel de responsável. E falar não para os prazeres imediatos, né? Falar não para os desejos insanos, é falar não para minha criança interior, né, Bruno? Com certeza. Fala um pouquinho Imediato. dessa parte, porque, gente, eu não contei, mas o Bruno, ele tá fazendo a formação de constelação, ou já terminou, não sei, Bruno. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. O processo de formação de constelação sistêmica familiar, né? Então, quem não conhece, depois segue ali o Bruno, vê os vídeos, participa. Ou também pesquisa no Google, que é muito legal uma coisa, a constelação. E aí a gente fala muito sobre isso, sobre o nosso papel de adulto, nossa visão concreta, racional, planejada, e o nosso papel da nossa criança interior, que entra aí as nossas vontades, nossos desejos, nossas carências e nossas birras, né? Perfeito. A criança é impulsiva, né? A criança quer agora. E a criança não tem a noção do tempo, né?
Só dar um bom dia pro Júnior aí que entrou, tá falando oi, bom dia, Júnior, beleza? Bom dia, Júnior. E a criança ela é impossível, então você pega uma criança e coloca no carro para viajar, é uma viagem de 3 horas, você andou 10 minutos, ela já começa, chegou, tá chegando, mas é agora, né? Então ela Exato. não tem essa noção do tempo, e a criança é imediatista, ela quer agora, se ela não tiver agora, ela vai aprontar um berreiro, porque o mundo dela é agora. Então, nós, enquanto adultos, é que temos condições de olhar para esse planejamento, o que é importante agora, o que é importante daqui a pouco. Então, quando vem esse imediatismo, é justamente a criança impossível. Eu preciso realizar isso agora, precisa ser agora. Né? A E, criança que vai. e dentro disso, né? Então, pensando, se é a criança que tá falando, eu quero agora, às vezes você descobre que o seu parceiro ou que a sua parceira tá nesse papel de criança. Então, como que vai surgir uma outra criança na sua vida? Então, às vezes a infertilidade vem, né? Porque você tá num papel de pai e mãe do seu parceiro. Então, você já tem um É, filho, não é para cuidar. Como é que vai vir outro? perfeito. Quando a gente olha para isso na visão da constelação, você tem as amarras emocionais, né, com os ancestrais. Então, algo que aconteceu no passado e que foi julgado, que não foi bem resolvido. Então, pode, de repente, estar ligado ali a abortos ou a mulheres que, por algum outro motivo, também não puderam ter filhos. E você vem identificada com esse ancestral, e você também acaba entrando nesse papel de não conseguir ter filho, né? E Uhum. dentro dessa visão da constelação, nós temos ali basicamente 3 leis, que é a lei do pertencimento. Então, todo mundo pode pertencer a esse campo familiar. Então, quando existe esse julgamento, essa exclusão, e a gente fica identificado a essa exclusão, um filho não pode vir, né? Existe também a lei da hierarquia. Então, quem chega primeiro no sistema tem preferência. Então, por exemplo, pais sempre têm preferência em relação aos filhos. Eles chegaram primeiro. E muitas vezes, e é muito comum isso, e mais comum do que a gente imagina, nós, enquanto filhos, queremos ficar dando pitaco e cuidar dos nossos pais. Isso é uma inversão de hierarquia, ou seja, eu não consigo respeitar e aceitar o destino dos meus pais. Por mais que eu veja que os meus pais estão sofrendo, eles estão sofrendo no meu ponto de vista. Às vezes, para eles, nem é sofrimento. Sou eu, de fora, quem estou julgando Que a eles vida e o estão mal. relacionamento dos meus pais. E aí eu quero intrometer o bedelho no meio lá do negócio e achar que o que eu vou falar para eles, que o conselho que eu vou dar para eles é o melhor do mundo. Então, quando eu inverto essa hierarquia, é como se eu estivesse assumindo o papel de pai ou de mãe dos meus pais. E aí é o que você falou. Como eu já tenho os meus pais como filhos na minha vida, porque eu preciso tomar conta deles, por que outra criança vai surgir na minha vida? Não vem. Porque no inconsciente eu já tenho esses filhos para tomar conta. Exato, exatamente. Tá? E aí é o que você falou, né? Também o adulto, a mulher ou o homem que não crescem biologicamente, mas emocionalmente ficam na criança, e aí ela também não consegue, porque se o meu cônjuge está nesse papel de criança, e eu sou um pai ou uma mãe para o meu cônjuge, é outra coisa que você disse, eu já tenho um filho para cuidar, por que vai vir outro filho? Exato, exato. E no planejamento também, se vocês, como casal, decidiram que vão destinar um tanto pro sonho futuro, né? Então, um tanto para ser pai, para ser mãe, ou pro parto, enfim, para educação desse filho. Só que aí o parceiro ou a parceira tá na criança e quer realizar os desejos imediatos. Daí aí ele ou ela pega esse valor, que seria para o futuro, e realiza pro agora, porque tá na criança. E aí, como que financeiramente vai ser viável lá na frente? Não tem como, né? Justamente. A criança ela não consegue olhar para esse planejamento. Então, tudo isso é muito importante, né? E agora, sim,
Simples, talvez seja simples. Fácil? Não. Porque não é fácil justamente por causa dessas questões emocionais que estão enraizadas, Sim. né? E aí o papel de um planejador que tem essa visão sistêmica, ela é importante porque o planejador ele vai ajudar a olhar além do dinheiro. Então, é como a gente falou, né? Um planejamento de vida e financeiro. Então, vamos olhar para a vida, entender todas essas questões, ajudar a fazer esse alinhamento. E às vezes, se é algo mais profundo, eu nem acesso isso, eu direciono. Olha, você já tem uma terapeuta? Você já fez uma constelação? Olha, talvez seja interessante olhar para isso. Não que Sim. eu, como planejador, vou me aprofundar nesses detalhes, mas eu tendo conhecimento, eu consigo trazer o despertar disso, o E quanto é importante, direcionamento. o quanto é importante olhar para isso, para que as coisas aconteçam e fazer um direcionamento. Olha, esse profissional, então, olha, a Renata lá com as agulhinhas, Exato. entendeu? É ela quem vai te ajudar nesse processo. Essa terapeuta que tem uma visão sistêmica de constelação vai te ajudar nesse outro ponto. Então, a gente acaba direcionando para potencializar o trabalho, porque senão é aquilo. Se eu for mexer somente no dinheiro, olhar só para o dinheiro, eu vou potencializar algo que eu nem sei de fato como é que está. Então, se é um planejador que tem uma visão somente do dinheiro, ele vai te ajudar com o dinheiro. Mas talvez você vai se surpreender, que você vai alinhar o dinheiro, mas você não vai alinhar a vida. Vai falar, Sim. mas E como aí é o que sonho não vem, né? eu alinhei o dinheiro e está me causando mais problema? Então, um planejador que tem essa visão sistêmica, ele vai ajudar a olhar por um todo. Vamos olhar um pouquinho para a sua história? Por que você está tendo esse tipo de comportamento? Por que essas dificuldades? Né? E aí, ajudar a fazer esse alinhamento. Ou o próprio planejador, dependendo do conhecimento, vai até um certo ponto, ou então um direcionamento. Ó, até aqui eu vou, mas a partir daqui você precisa procurar um outro profissional que te auxilie a avançar mais nesse processo. Só esse despertar, sabe? Quando você faz as provocações, né? No sentido, assim, de fazer perguntas chaves pra gente refletir sobre certos pontos, sobre certos comportamentos. Só o despertar já é valiosíssimo. Mais até do que o ensinamento, às vezes, ali, né? Da planilha e tudo mais. Porque, como você falou, muda a vida, o comportamento, né? É uma coisa que a gente tem tomado muito cuidado, assim, Renato. Assim, acho que o despertar ele é muito importante, mas desde que a pessoa entre em ação. Sim, Porque, e aí entra a importância, assim, de eu perceber se a pessoa está me pedindo isso. A pessoa, ela quer olhar para isso, porque às vezes eu vou trazer um despertar. Só que se a pessoa não entrar em ação, eu posso piorar esse buraco. Porque eu pode. trago para a consciência dela um problema, e se ela não entra em ação para tentar resolver esse problema, esse gap que eu abri, às vezes vai fazer ela ficar pior ainda emocionalmente. Porque assim, ela não sabia do problema, agora eu mostrei um problema, entendeu? E aí, se ela não tem força para se movimentar para isso, às vezes ela acaba ficando pior. Então, é até um cuidado que a gente toma nesse Nesse sentido. momento, né? Por isso que a Não gente tá está certo, tem que ter sempre. esse feeling aí. Sim, por isso, muitas vezes, eu pergunto no começo do trabalho se a pessoa já tem um acompanhamento terapêutico. Porque aí eu sei, você tem acompanhamento terapêutico? Beleza, eu sei que eu posso abrir um despertar nela aqui, porque ela vai ter um suporte lá com o terapeuta dela, entendeu? Para dar continuidade. Porque se é uma pessoa que não tem isso, eu preciso tomar muito cuidado até onde eu vou nesse despertar. Tem que ser bem consciente mesmo. Senão gera mais conflito ainda, né? Aí você que tem que planejar como vai ser essa Uhum. abordagem com cada cliente, com cada casal, que é diferente, né? Um do outro. E esse processo, Renato, da reprodução assistida, qual é o tempo médio, assim? Como é que funciona? Ó, então é o seguinte, né? É como eu te falei, se você é uma mulher, um casal que estão tentando direitinho, então aí o que a gente tem que falar? Não tá usando nenhum tipo de contraceptivo, está tendo relações nos dias corretos
Se a mulher tem menos de 35 anos e ela está nesse processo há 2 anos, ela tem que começar a pensar, poxa, tem algo que não está dando certo. Se ela tem mais de 35 anos, ela ficou 1 ano nessa tentativa e não deu certo, ela precisa pesquisar. Qual que é a primeira coisa que a gente fala? Procure um ginecologista, uma ginecologista que vai fazer os exames básicos, tá? Vai olhar ali para a saúde da mulher, ver se tem, se tá tudo bem fisiologicamente. Então, você vai fazer geralmente pelo plano de saúde ou pelo SUS, um ultrassom, um Papa Nicolau, exames de sangue para saber todos os níveis hormonais, tá? Aí imagina que tudo isso esteja correto, tudo isso está dentro dos parâmetros. Aí começa a investigar algumas outras funcionalidades. Então, por exemplo, a mulher está tudo bem no ovário, tudo bem na trompa, tudo bem no útero. Porém, será que ela está ovulando? Aí começam as observações sobre ovulação. A mulher pode comprar na farmácia um testezinho de ovulação e fazendo, você faz, é como se fosse um teste de gravidez, tá? Você vai fazendo assim o xixi no potinho, molha lá e aí fala, tá positivo, quer dizer, você está teoricamente ovulando. E aí a mulher precisa ter a relação naquele momento. Agora, se ela tá ovulando, tá vendo que tá tudo certo, a gente também precisa olhar para o homem. E isso é uma coisa que acontece muito. Alguns homens não estão alinhados com suas esposas, né, quando é um casal heterossexual, e eles se recusam a fazer exames, porque eles não admitem que o problema pode estar com eles. Então, qual é o exame básico, né? Os exames básicos para um homem no processo de reprodução assistida? A gente vai fazer um espermograma para ver os níveis de quanto tem de espermatozoides, se eles andam corretamente, se eles estão fragmentados ou não. E os hormônios sexuais, né? Se tá tudo bem com os hormônios do homem. Se tiver tudo bem ali, e também faz Acho que sumiu o seu som. Renata? Tá muda. Ó. O pessoal que tá ao vivo aí, você, você me escuta? Gravando. Aí. Não? Ah, tá. Peraí que eu vou pôr pra carregar. E aí, quando esse casal vai para o processo de reprodução assistida, ele já, então, fez toda essa triagem antes em outros médicos, né, em outras especialidades. E aí começam, então, a decidir o que vai ser feito com esse casal. E aí, Bruno, às vezes a mulher, ela precisa de alguns ciclos para fazer isso. Então, praticamente, você vai precisar ir de pelo menos uns 2 a 3 meses do tratamento numa clínica de reprodução assistida para poder captar os folículos, fecundar, fazer as biópsias, se assim for necessário, preparar o endométrio para uma transferência. Tá? Isso eu tô falando assim num processo bem tranquilo em que não tem nenhuma intercorrência, tá? Então, assim, essas outras coisas, por exemplo, o tratamento de acupuntura antes te ajuda a fazer com que todos esses processos tenham mais sucesso. O tratamento, por exemplo, com acompanhamento nutricional, acompanhamento terapêutico, acompanhamento com nutrólogo, tudo isso potencializa e aumenta as nossas chances. E aí, quando eu tô falando de tudo isso que eu te falei, da parte da clínica, a gente tá falando de muito dinheiro. Então, por exemplo, a mulher quer fazer uma captação de folículos. E ela quer congelar, porque ela não sabe se ela quer ter filho agora. Ela vai gastar, eu respondi essa pergunta ontem para uma amiga que tá morando lá na Espanha. Ela falou assim, amiga, quanto que tá aí mais ou menos no Brasil? Eu falei, olha, de 10 a 15 mil reais, dependendo da clínica.
Por quê? Porque são os procedimentos e as medicações. E fora isso, se você conseguir realmente seus folículos e eles estiverem bons, de qualidade, que a gente chama, a gente precisa congelar. E aí, esse congelamento tem uma anuidade. E aí, a anuidade custa mais ou menos R$ 1.000 por, por cliente, né? Então, independente do seu número lá de óvulos, você vai ter que ter essa manutenção. Então, olha que importante, né? Mesmo que você esteja solteira, mesmo que você não saiba se você quer ter filho, você precisa colocar isso no seu planejamento. R$ 1.000 anuais para guardar os seus folículos e esses 15 mil, mais ou menos, iniciais para fazer todas as captações necessárias. Isso na parte biológica, assim. Aí você faz o processo de acupuntura e medicina chinesa para mexer com a parte energética, é isso? Na verdade, na acupuntura e a medicina chinesa, ela vai ajudar a gente a melhorar tudo isso. Então, por exemplo, Tá. quando eu faço o tratamento com acupuntura, tem fitoterapias, tem pontos de acupuntura capazes de estimular mais folículos. E na hora da coleta, você tem um número maior de folículos. Você não precisa fazer, por exemplo, uma dupla estimulação, porque seu corpo respondeu às medicações de maneira correta. Se você for fazer, por exemplo, uma transferência, você pode fazer o protocolo de Paulus, que eu sempre falo, né, aqui, que é fazer uma sessão antes e uma depois da transferência do embrião, e isso aumenta em 40% a sua chance do positivo. E, gente, se eu tô falando num procedimento que custa, em média, R$ 20.000, aumentar a sua chance do positivo em 40% é uma coisa muito importante, né? Então, não só energético, porque quando a gente tá falando de... Meu celular tá caindo, perdão. Mas quando a gente tá falando de acupuntura, os chineses, eles falam que todas as coisas são energia. Então, a nossa saúde é energia, nossos alimentos são energias, nossas emoções são energias. Mas essas energias que não tem a ver com o holístico, tem a ver com o físico, com o fisiológico. Então, hoje a gente consegue provar que a acupuntura funciona por processos biológicos, mas lá atrás era por processos empíricos, né? Então, assim, as pessoas observavam muito, entendiam o que fazia sentido ou não, e depois elas categorizavam aquilo, né? Porque era um processo empírico, não era uma questão meramente experimental, né? Vamos dizer assim. Ah, é interessante. É muito legal, né? Tem muita coisa, né, para olhar e acho que isso é importante, assim, né? Você trouxe, por exemplo, a questão da constelação, que também é uma forma de olhar, mas essa forma que vai buscar essa identificação com ancestrais, mas também ela não é uma resolução pontual, né? Isso acho que tem que ficar muito claro também. Mas a pessoa, vou constelar hoje, amanhã tá tudo certo. Não. E não é, né? A gente fala que é um movimento de alma, então é um movimento lento que às vezes pode demorar até 2 anos para que as coisas se ajustem nesse plano de alma para fluir, né? Exato. E eu acho que, assim, o mais importante de tudo que a gente falou aqui, né? É trazer a gente para esse lugar de adulto, né? De ter consciência e olhar realmente para aquilo que você quer, né? Porque se você não olhar, você não vai fazer o movimento para isso. Então, assim, se eu quero ter um filho, eu preciso cuidar da minha saúde, das minhas finanças, do meu relacionamento, né? Porque como que eu vou sustentar essa nova família se eu não olhar para o meu relacionamento? Justamente. Aí é a questão que a gente fala, é o planejamento de vida, né? Como é que eu olho para todas as áreas da vida e aí eu tenho os pontos de apoio, né? Quando a gente faz um planejamento de vida, a gente ganha de brinde um planejamento financeiro, porque o financeiro é uma das áreas da vida. Então eu vou olhar, poxa, como é que está a minha espiritualidade? Como é que está o meu emocional? Como é que está o meu financeiro? Como é que tá os meus relacionamentos, né? Relacionamento interpessoal, relacionamento enquanto família. Então a gente olha para todas as áreas para fazer com que isso esteja sincronizado e a gente possa viver uma vida que vale a pena.
Exato. E o bom, assim, do que aconteceu, o lado bom, né, da gente ter passado por essa transformação nos últimos anos, é usar muito o online para isso, né? Então, qualquer pessoa que passou aqui pela live, que está em qualquer lugar, pode fazer esse planejamento com você, né? As pessoas que estão fora de Ribeirão. Sim, hoje, no início, né, nós tínhamos um pouco de receio Resistência. desse online, né? Resistência, né? Mas a pandemia trouxe essa realidade. Nós tivemos aí, né, temos ainda clientes e nós fazemos atendimento exclusivamente online, tem funcionado muito bem, dá para fazer. Às vezes, dependendo de onde a pessoa é, a gente acaba marcando que seja um encontro presencial para ter essa aproximação maior de energia, mas o trabalho ele é possível de qualquer lugar do mundo, né? É muito legal, é muito importante. E assim, ó, vou contar um pouquinho sobre como é o atendimento do Bruno como cliente, depois ele passa exatamente, né, como é. Ah, Então, obrigado. assim, o Bruno, o Bruno eu conheço ele por outras pessoas, né? Não foi nem assim como eu não cheguei e falei, oi, já quero fazer meu planejamento. Então, assim, outras pessoas faziam planejamento com ele, participei de algumas palestras com o Léo também, que também é uma pessoa maravilhosa. E assim, vocês dois são muito apaixonados no que fazem. A Marla, esposa do Léo, é fantástica também. E conheci eles quando foi, Bruno, 2018, 18, né? 18, eu acho. Acho que Por aí. foi. É por aí, 17, 18. 17 e 18 ali, né? Mais ou menos. E aí, eu naquela época não tinha como fazer o acompanhamento, não estava no momento, né? E aí, depois de um tempo, no ano passado, eu olhei e falei assim: já estava olhando para minha vida e pensando, preciso arrumar certas coisas e tal. E estava eu no hospital e encontro o Bruno acompanhando sua vozinha, né? Foi. E de máscara, todo mundo. Eu falei, e é você, Bruno? Daí lembrei, tipo assim, vi e lembrei. Depois mandei uma mensagem pra ele: Bruno, quero começar a fazer meu planejamento. Eu preciso alinhar certos objetivos e vamos começar. Aí, beleza, começamos. A gente fez encontros presenciais, olhando ali, colocando nas planilhas e alinhando cada encontro. A gente via uma coisa, né, que foi muito interessante. E ele deixa essa janela de comunicação muito aberta. Então, se eu tenho qualquer dúvida, eu mando mensagem, eu trabalho até tarde, e às vezes acabo mandando mensagem de final de semana, fora do horário comercial, mas ele é muito solícito, me ajuda muito, e está me ajudando a concretizar esse sonho. Então, por exemplo, para eu estar aqui hoje, né, aqui no casamento em que eu estou, a gente falou sobre isso lá em janeiro, né, Bruno? Foi. E aí, parei de fazer unha, sabe assim, dei uma enxugada num lado para eu estar aqui agora. Então, assim, para eu poder estar aqui, a gente falou sobre isso em janeiro. Então, não é do nada e você não tem que deixar de fazer as coisas, né? Você tem que ajustar tudo dentro daquilo que você quer fazer, né? Justamente. É aquilo que no bate-papo nós vamos identificando, né? Olhando para tudo isso aqui, o que não dá para tirar, o que é essencial para você. Olha, isso aqui eu não abro mão. Então tá bom, então vamos ajustar para que isso continue acontecendo até que a gente potencialize mais essa renda para ajustar. Que a ideia é que a gente possa fazer tudo, né? Uma das partes do trabalho e, pessoal, quem está procurando o trabalho da Renata, vai aproveitando, porque ela vai Ela vai aumentar o subir. valor. Vou te pôr pressão pública. Olha só, pessoal, esse é o momento da vergonha alheia, entendeu? O seu planejador te cobra publicamente que você tem que aumentar o valor da sessão. Então, para você que está vendo isso, já fique esperto e vai chegar isso em você. Não, mas a ideia é que, assim, a gente fala que quando nós fazemos um planejamento e olhamos para um planejamento só olhando cortes, isso é um trabalho e manutenção na escassez. Né? Sim. Então, peraí, vamos cortar isso, cortar isso, cortar isso. Quando a gente fica olhando para o orçamento só pensando em cortes,
nós continuamos numa frequência de escassez. Isso não é legal. É por isso que a ideia do planejamento é, cara, o que é importante para você, dependendo, lógico que isso vai depender do momento de cada um, mas se é um momento que eu estou precisando ajustar orçamento, ó, o que desse orçamento para você não pode sair? Ah, A, B e C. Tá bom. Como é que a gente pode continuar fazendo A, B e C e gastando melhor? Ou seja, investindo um pouco menos, mas continuar vivendo essas experiências. Vamos pensar em possibilidades e continuar com isso dentro do orçamento. O que dentro do orçamento, nós estamos vendo agora, que você está gastando e agora você percebe que não faz sentido nenhum gastar. Ah, XYZ. Tira XYZ. Mas vamos olhar agora para tudo isso numa frequência de abundância. Por quê? A ideia é que você faça A, B e C gastando cada vez mais. Porque isso faz sentido na sua vida, é uma experiência que te potencializa e que vale a pena o investimento. Então, como é que nós conseguimos olhar para um orçamento, para um planejamento, mas olhando para uma frequência de abundância, que é uma frequência de crescimento, né? Exato. Então, aí vem essas provocações. O que eu posso fazer a mais para potencializar? E não ficar sofrendo ali de todos os meses ter que ficar só cortando, né? Mas não, E como é que essa sensação potencializa, né? justamente de movimento, né? Tipo assim, você tá tirando aqui, mas já tá empurrando para chegar lá, você tá fazendo todo o seu movimento. Senão você fica. Se a gente pensa isso na reprodução, Bruno, é muito isso, ó. Tipo, o nutricionista, a Letícia, por exemplo, vai lá e fala assim: você precisa cortar os alimentos inflamatórios. E aí a pessoa fica tão triste, tão angustiada que ela não vai mais sair, ela não vai comer uma pizza de 4 queijos com os amigos, porque isso, sei lá, vai ser ruim para ela. Tá, mas ela não pode ir nesse encontro e comer uma outra pizza? Ela não pode ir nesse encontro e, tipo, já ter jantado em casa o seu pratinho certinho, bonitinho, já economiza, já pega esse valor e já coloca lá para ir no seu planejamento? Ou ela não pode começar a participar de um outro grupo de pessoas e divulgar melhor o seu trabalho, pessoas que também têm dificuldades de comer, por exemplo, esses alimentos inflamatórios, e começar a achar a sua outra rede de apoio, né? Perfeito. É muito Então, importante ter esse olhar sistêmico, né, de tudo. tem um bicho querendo aparecer aqui, deixa eu Deixa eu aparecer. ver. Ai, que bonitinho. Quem que é esse? Taná. Taná. Ai, que coisa mais fofa. Eu tenho o nome de uva, fala. Uva, é verdade. E o outro, qual que é? O outro é o Malbec. Tá O ali Malbec. escondido. Adorei. Ataque pula aqui na frente. Ai, Pronto. que gracinha. Mas é justamente isso. Então, assim, e se você vibra nessa vibração da escassez, num processo de reprodução assistida, você não tem um filho. Porque o filho é a abundância. É a abundância da vida, é a Perfeito. abundância da sua família, é a abundância da sua energia. Você tá tão abundante que você transborda, que você consegue gerar uma nova vida, né? Perfeito. Muito bom. É isso aí. Mas, Bruno, eu queria te agradecer por esse papo tão gostoso. Desculpa aí nossos problemas técnicos, mas isso não vai impedir a gente de fazer as nossas lives, né? Não, isso faz parte. Tem hora que a tecnologia, a gente não tem o domínio sobre o todo, né? Então, naquela hora, Sim. não sei o que foi. Tá? Acho que estava batendo o sol aqui perto, acho que superaqueceu o telefone e ele desligou. Pode ser, pode ser. Ou era muita energia do Léo, que ele entrou na hora e a É, gente ficou bem. Mas, ó, eu queria te agradecer muito, deixar então aí para vocês que acompanharam a live ou que vão assistir a gravação. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. O Bruno fica à disposição. Segue o perfil do Bruno, né? Pra e gente. quem é meu seguidor aí, segue o perfil da Renata, que tem muita informação boa lá também, muita experiência, vale muito a Sim, pena. sim. E a gente vai combinar mais vezes, né? Sabe um tema para uma próxima live que a gente pode fazer? Que outro dia você falou alguma coisa na nossa sessão lá e eu fiquei assim, cara, esse é o tema.
pra gente deixar de ser boazinho, Bruno? Vamos falar sobre esse tema? Nossa, perfeito, Renato. Eu estou nesse processo. Porque eu também sou, você sabe, então a gente vai se dar muito bem, vai trocar muita figurinha sobre esse assunto. Uau, top, tá combinado. Podemos colocar na agenda. Eu acho que faz muito sentido. Eu venho passando por isso. Já, graças a Deus, avancei bastante. E a gente percebe, acho que nós não vamos nos estender nisso agora, mas não é ser mal com os outros, mas a gente não deixar a nossa vida passar, né? Não deixar que alguns desejos, alguns objetivos nossos passem só porque a gente tem que preservar essa imagem que colocaram para nós, de que a gente tem que ser o bonzinho, o perfeito, O prestativo, né? o A prestativo. solícita e assim por diante. Que isso impacta em todas as áreas, inclusive na financeira. Esse papel, muitas vezes, a gente ser bonzinho, a gente está sempre fazendo movimento para os outros e a gente acaba complicando a nossa própria vida, né? Exato, nossa, perfeito. Então vamos marcar essa nossa próxima e aí depois a gente divulga aqui. Combinado. Obrigado. Obrigado pelo convite, pelo espaço, pelo bate-papo. Acho que foi incrível. Penso que as Obrigada. pessoas aí que acompanharam, que vão acompanhar na gravação, já tem aí bastante informação para dar um passo diferente, né? É o que você falou há pouco. Nós trouxemos muitas coisas para a consciência das pessoas. Agora é dar o passo, porque se não der o passo, vai abrir um gap aí que, Que puxa, pode agora ser eu sei que ruim. existe, né? É isso. Gente, é dar o passo em direção ao seu sonho, né? Não dar o passo em direção ao precipício. É isso. Isso, É perfeito. isso mesmo. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Desejo uma ótima Páscoa para você, um bom feriado hoje. Um beijo para sua família. E muito obrigada mesmo por participar e trocar essa informação tão importante que você tem. Valeu, obrigado. Uma ótima Páscoa para vocês também. Um ótimo feriado aí. Aproveite bastante. Obrigada. Recupere as energias. Daqui a pouco nós estamos aí de novo na ativa. Nativa, muito obrigada. Um beijão. Valeu, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.